Estamos de volta com o último bloco do UFSC Entrevista de hoje. Agora a gente vai conversar com a Josileia Danisa Caingangue. Ela é coordenadora pedagógica da Licenciatura Intercultural Indígena da UFSC. Foi a primeira estudante indígena do programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina. Josi, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. A nossa Constituição Federal, ela assegura, aos indígenas o direito de estarem na cidade, de habitarem a cidade. E como como foi para você, que circula por esses dois espaços do povo Caingangue, a experiência de vir para o ambiente universitário, por exemplo? Então, a minha família é do Rio Grande do Sul, nós somos Caingangue, eu nasci no Rio Grande do Sul e meu primeiro contato com a universidade foi na Universidade Comunitária de Chapecó. Eu fiz minha graduação lá em Geografia e eu fazia todas as noites um caminho de ir para a universidade e retornar para a aldeia. Eu trabalhava na escola, na época, a escola indígena Fã-Cavã, e essa experiência de estar na aldeia e estar na universidade, ela é interessante porque ela começa a te apresentar outros horizontes que você desconhece. E você também passa a compreender algumas coisas que até então não tinham sido expostas para ti. Algumas coisas que eu observava era como a nossa presença muitas vezes era questionada dentro do ambiente acadêmico. Embora eu sempre tive possibilidade de estar com pessoas que apoiavam a causa indígena ou estar rodeada, a maioria das vezes, de pessoas que eram favoráveis à causa indígena, a gente também percebia o quanto a nossa presença muitas vezes era incômoda para os outros estudantes, muitas vezes para outros professores. E quando eu fui fazer pós-graduação, quando eu vim para a UFSC fazer o mestrado, também eu observava o quanto muitas vezes era questionado o programa ter vagas de ações afirmativas por outros estudantes ou muitas vezes por outros professores, mas nada disso foi impeditivo para que eu conseguisse estar lá e estar cá também. E quais seriam essas dificuldades, essas coisas que as pessoas... Então, nós povos indígenas, nós temos um modo próprio de viver, são tradições culturais que a gente carrega dos nossos ancestrais, são tradições linguísticas, são tradições com relação à nossa alimentação, ao nosso modo de vida de uma forma geral. Nós vivemos coletivamente, As nossas famílias são grandes famílias extensas. Por isso, muitas vezes a gente percebe que os Caingangue, eles nunca estão sozinhos em um ambiente, Nós procuramos sempre estar agregados com vários indivíduos. E você estar num ambiente acadêmico como a Universidade Federal de Santa Catarina, aonde em 2014, quando eu ingressei no programa, nós não tínhamos nenhum outro indígena no programa naquele momento. Nós tínhamos poucos estudantes indígenas ainda dentro da Universidade Federal de Santa Catarina na graduação. É sempre um desafio, porque você se percebe muito sozinho. Então, esse movimento coletivo, esse estar junto, ele está de alguma forma deslocado, porque você está sozinho ali. Bom, e tem outros fatores que também acontecem, principalmente quando você precisa contar com a ajuda de alguém. Então, nós que vivemos em famílias extensas, nós sempre contamos com a presença de outros, tanto para que a gente possa sanar as nossas dúvidas, quanto que a gente possa compartilhar as nossas dificuldades. E aí, nesse momento em que você se percebe sozinho naquele lugar, você também passa a ter a necessidade de compartilhar com o não indígena. E aí, tão fundamental e tão importante a concepção dos nossos professores e orientadores de estar com a gente. Então, também há, nesse momento, uma troca, uma relação de troca com os professores. E tendo tudo isso que você falou em vista, por que essa cartilha da FUNAI sobre a presença indígena em Florianópolis seria importante? Então, é interessante porque você só respeita aquilo que você conhece.
você só tem uma compreensão de como é o outro sujeito a partir do momento em que você conhece a história desse sujeito, que você consegue perceber a dinâmica social de vida desse sujeito. Os povos indígenas, não só em Santa Catarina, mas de uma forma geral no Brasil, em muitos momentos eles são considerados estrangeiros no seu próprio território. Nós somos os povos originários, né, desse país. Então, quando a população nacional, quando a sociedade catarinense não conhece a história dos povos indígenas, não reconhece a memória dos povos indígenas Caingangue, Guarani, Laclanochoclen, ela não tem como respeitar a presença desses indígenas na cidade. Então, a FUNAI, ela faz um papel muito importante quando ela percebe a necessidade de informar a população da sociedade, né, catarinense, e trazer uma cartilha informativa que vai ser utilizada possivelmente em vários ambientes e que vai esclarecer muitas dúvidas sobre os povos indígenas, né? Então, estar assegurado na legislação nacional que nós podemos ir e vir nos espaços públicos, ir e vir das terras indígenas para a cidade, poder partilhar desse espaço social e estar isso informado numa cartilha onde as pessoas possam acessar e compreender essa dinâmica, isso é fundamental para os povos indígenas. Então, eu percebo a FUNAI fazendo um movimento que é muito importante para garantir a nossa presença aqui na cidade de Florianópolis. E quanto à saída dos povos das aldeias, eles saem para vender artesanato, para estudar, como é que é essa saída? Os povos indígenas, eles têm, uma ocupação territorial desde tempos imemoriais, né? A Santa Catarina é um estado que se formou dentro de um território indígena, né? Um território tanto dos Guarani quanto das populações Gês, que são, no caso, os Caingangue e os Laclanochoclen. Pensar que essas populações tinham uma dinâmica de ocupação territorial extensa, né? Iam e vinham, e isso sempre foi praticado, tanto pelos Caingangue quanto pelos Choclen, e isso não é num contexto de nômade, tá? É num contexto mesmo de ocupação de território, e você pensar que foram construídas cidades, e que foram construídos municípios, e que foram constituídas outras dinâmicas sociais nesses espaços, e não perceber a presença indígena nesses espaços é muito ilógico, né? A gente precisa pensar que as populações indígenas não deixaram de ocupar esses espaços. O que aconteceu com as populações indígenas foram que eles ficaram marginalizados, né? A partir desse momento em que há essa marginalização, em que as populações indígenas ficam invisibilizadas, a gente não percebe elas nesses espaços. Mas, sim, elas sempre ocuparam esses espaços e continuam ocupando. Agora, de uma maneira, talvez, mais percebida, porque as pessoas veem as populações indígenas, então, comercializando o artesanato aqui em Florianópolis, ocupando a universidade pública, muito por conta do programa de cotas, né, através da lei de cotas, e também porque as populações indígenas vêm para fazer as suas discussões, os seus acordos com o governo, seja na Secretaria de Educação do Estado, que é a promotora das escolas indígenas dentro das terras indígenas, né? A educação escolar indígena se dá através do governo do estado, então vem para a Secretaria de Educação fazer formação, fazer conversas com a Secretaria de Educação do Estado, seja com a FUNAI, que é a entidade, né, a principal entidade que trata das questões indígenas, políticas, né? Seja para ocupar a assistência de saúde, hospitais aqui na Grande Florianópolis, né? Seja hospital universitário, os hospitais de uma forma geral, seja para estar presente no comércio da cidade. Por quê? Os povos indígenas, além deles vir vender o artesanato, eles são consumidores. Então a gente precisa pensar também essa dinâmica que os povos indígenas têm com relação às cidades. Né? E não só a dinâmica de que eles vêm para comercializar, como eles vêm para consumir também. A gente vê muitas vezes, inclusive, que estão aqui famílias inteiras, né? Por exemplo, para vender artesanato. Qual o significado dessa presença, dessa união, assim, de muitas vezes trazer as mães trazerem seus filhos junto?
até nesses momentos assim da venda? Então, eu falava no início que nós somos famílias extensas. É bom a gente compreender o que são famílias extensas. As famílias Caingangue, elas são famílias que não são compostas por um núcleo familiar de pai, mãe e filhos. Elas são compostas por um núcleo familiar muito maior, né? Que são pai, mãe, filho, avô, primo, tio, avó, e muitas vezes a relação de parentesco entre os Caingangue e entre os demais povos indígenas, ela é muito distinta do que a sociedade não indígena tem. E compreender isso é entender por que as famílias que vêm para comercializar o artesanato vêm em um número tão grande de pessoas, né? A gente percebe muitas vezes um grupo familiar que está aqui, que é composto sim por pai, mãe, filhos, avós, tios, primos. Isso dá uma segurança para a família para que ela venha para cá e uns possam cuidar dos outros, né? Uns possam colaborar com os outros, como é dentro da terra indígena. Quando a gente pensa uma casa Caingangue, por exemplo, a gente não pensa uma casa Caingangue com 4 ou 5 pessoas. A gente pensa uma casa Caingangue com 20 pessoas, com 30 pessoas, que é esse contexto familiar ampliado, né? Então, a gente percebe que as famílias vêm no maior número para cá porque elas estão reproduzindo o que elas têm no contexto da terra indígena. E quanto a essa colaboração, essa união, existe também algum costume de levar, por exemplo, o conhecimento adquirido, como você, né, que tem uma extensa bagagem na universidade, de volta ali para as aldeias de alguma forma? Sim. Os estudantes indígenas que têm vindo para as universidades, eles vêm com um compromisso com as suas terras indígenas, né? Um compromisso com os seus povos. Quando a gente pensava lá no início dos anos 2000, muito antes de mim, outras lideranças indígenas, quando pensavam a necessidade da formação superior para os indígenas, já se pensava por que havia essa necessidade, né? A necessidade de você ter professores bem formados, para que você possa ter uma educação de qualidade diferenciada, ela traz o acadêmico para cá para buscar o conhecimento, para que ele possa fazer essa educação de qualidade lá nas escolas indígenas. A necessidade que nós temos de profissionais indígenas formados na área da saúde, que possam compreender a nossa dinâmica, né, social, que possam compreender a nossa cosmologia associada a uma saúde diferenciada, ela só vai se efetuar quando nós tivermos profissionais indígenas formados dentro das universidades, com conhecimento do não indígena, associado ao nosso conhecimento tradicional e praticado dentro das nossas terras, né? Então, o jovem indígena, quando ele sai das terras indígenas, ele vem com um compromisso com a sua comunidade que talvez seja muito diferente do jovem não indígena, né? Então, além do compromisso com a sua formação acadêmica, ele vem com o compromisso de dar um retorno para a sua terra indígena, para o povo indígena. Quando eu vim fazer antropologia social, isso é interessante porque era uma necessidade do meu povo de ter antropólogos indígenas, para que os antropólogos indígenas pudessem perceber como se dá essas dinâmicas junto aos não indígenas e como fazer com que os não indígenas percebam as nossas diferenças de tradição, e aí ter, junto com os não indígenas, sim, uma educação de qualidade, uma saúde diferenciada e de qualidade. Então, essa formação acadêmica que a gente busca aqui é para que a gente possa atuar com os nossos povos. Nunca, em nenhuma forma, a gente vem para cá pensando numa formação acadêmica para uma atuação individualizada, para que a gente tenha uma perspectiva de carreira profissional só pensando no indivíduo. A gente sempre pensa coletivamente. E quais são as dificuldades, então, de inserção do povo indígena na sociedade como um todo, nos espaços como a universidade ou qualquer outro espaço não indígena? Esse questionamento vai me fazer pensar e me faz pensar que nós não precisamos ser iguais ao não indígena. Nós somos diferentes.
e nós gostamos de ser diferente. E ter uma tradição, ter uma cultura diferente é importante, porque a sociedade ela se constitui dos diferentes, né? Então, eu acredito que o indígena, ele precisa estar na sociedade não indígena, colaborando, contribuindo, como a gente já tem feito, né? Tem um número de palavras dentro da língua portuguesa brasileira que vem do não indígena. Tem um contexto alimentício do não indígena que foi promovido pelo conhecimento do indígena, né? Tem um aprimoramento de alimentos, de sementes que o indígena fez e que hoje alimenta o não indígena, né? A mandioca, o feijão, a batata, que está aí na comida do brasileiro, que está aí na refeição diária do brasileiro, que são alimentos que foram apurados geneticamente pelo indígena, né? Então, essa inserção no mundo do não indígena, ela já está feita pelos povos indígenas. O que falta é o reconhecimento às nossas memórias, é o reconhecimento ao que nós contribuímos com a sociedade nacional. Então, eu acredito que isso é que tem que ser pautado, né? Isso é que tem que ser trazido, esse reconhecimento do não indígena à contribuição dos povos indígenas. Certo, queria te agradecer também, Josi, por participar aqui do nosso programa, falando coisas muito interessantes sobre a tua experiência como pesquisadora e integrante aí do povo Caingangue. O UFSC Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa. Tchau!